Jornalistas, estudantes de jornalismo, produtores de conteúdo, a gente precisa conversar. Eu recebi ontem uma notícia de uma seguidora maravilhosa que me mandou uma matéria que traz um caso muito grave de violência que aconteceu na Rússia contra uma mulher que se encontrou com um cara pro seu primeiro encontro. A gente não vai falar aqui da história da mulher e do cara, eu quero mostrar pra vocês, além do passarinho, eu quero mostrar pra vocês de novo, claro, e sempre, a notícia como foi construída por um site brasileiro. E eu quero contrapor aqui com vocês a possibilidade de fazer essa notícia, mesmo na mesma língua, língua portuguesa, mas português de Portugal, como ela foi escrita de outro jeito, assim como ela foi igualmente escrita de outra maneira por outros sites internacionais. A notícia é a seguinte: mulher perde parte da orelha e do nariz após rejeitar jantar romântico. Eu pergunto pra você, quem é o sujeito dessa ação? O sujeito é a mulher mesma. E o que ela faz? Ela perde a orelha dela. Gente, quando você perde uma coisa assim, Janaísa perde a carteira. É porque eu estava andando na rua, de repente tropecei, não percebi, caiu alguma coisa da minha bolsa e no final das contas era a minha carteira e eu perdi a carteira. Isso é perder alguma coisa. Quando a pessoa perde uma parte da orelha e você diz que ela perdeu a parte da orelha, a responsável por essa ação, e aí estamos falando de língua portuguesa, o sujeito, lembra quando você estudava? Sujeito! Chama, quem é o sujeito? Quem perdeu a parte da orelha? A mulher. Em que circunstância ela perdeu a parte dessa orelha? Após rejeitar o jantar romântico. Ou seja, quem é o responsável por tudo que aconteceu com ela aqui? Se você ler só essa manchete. E eu não consigo entender como é que os jornalistas fazem esse uso da língua portuguesa, tendo tanta necessidade de escrever todos os dias. Não é possível que a gente não atente para esse fato. Aí a gente faz uma pausa pro merchan. Eu acho que você, jornalista, ou você que estuda jornalismo, deveria me chamar pra gente fazer um workshop pra falar sobre essas coisas mais intimamente, com mais detalhes. E eu estou aqui pra isso. Me alegraria muito se as escolas de jornalismo me convidassem pra gente falar sobre essas questões. E se você é jornalista, tem um grupo de jornalistas que tem interesse em fazer esse curso, vamos lá, vamos criar um workshop pra falar disso, porque estamos precisando demais. Qual é o problema aqui? Se você não ler a notícia, aí, bom, enfim, você pode dizer, o problema é da pessoa que não quiser mais informação. Mas o mote maior sempre é o título da notícia. É o que chama a atenção da gente para aquela notícia. E aqui você não tem nenhuma referência à pessoa que agrediu essa mulher. E, na verdade, você não consegue nem ter a parte mais importante de tudo isso, que é o cara que convidou essa mulher para o primeiro encontro. Ele encheu ela de álcool no corpo. Ele machucou ela tanto que quando ele foi tentar estrangular, ele não conseguiu, porque tinha tanto sangue em volta do pescoço dela que ele não conseguia segurar nela direito. E aí, minha gente, quando o sujeito que é jornalista e se diz desbravador de notícias pitorescas mundo afora, neste caso é uma notícia de violência, a gente tem que ter muito cuidado na maneira como a gente vai revelar essa notícia, para que você deixe em evidência aquilo que realmente interessa. E foi isso que os sites internacionais fizeram. Vou aqui mostrar para você. Um site português disse: canibal arranca nariz e orelhas de mulher que conheceu na internet. Olha que diferença, você destaca o que é preciso destacar. Foi o cara quem cometeu uma ação depois de conhecer uma mulher na internet. Não é culpa dela. E a maneira como a notícia brasileira foi colocada dá essa impressão. Bom, ela recusou e foi por isso que isso aconteceu com ela. Isso não é causa de nada, tá entendendo? E é nas entrelinhas que isso vai aparecer. De repente nem foi a intenção do jornalista, mas essas entrelinhas elas são fundamentais. O jornalista é uma pessoa que trabalha com palavras e deve entender bem de língua portuguesa e de como usar ao máximo esse recurso tão potente para que as notícias sejam mais claras. Nem parece que é a mesma notícia, gente. E aí a sublinha aí, né, embaixo dessa notícia portuguesa foi: tortura durou mais de 4 horas após a vítima ter sido atraída para um encontro romântico. Está vendo a diferença? Ela foi atraída para um encontro romântico. Aquilo não era efetivamente um encontro romântico. Aquilo foi um encontro para detonar a vida dessa mulher. E aí isso está muito claro nessa notícia. Muito diferente da outra. Está dizendo que foi tortura, sim, que não foi um encontro romântico. Língua portuguesa, os dois. Um de um site português, outro de um site brasileiro, tá? Então, essa construção, ela é muito problemática por esses fatores todos que eu já destaquei aqui. Aí, quando você digita o nome do cara que cometeu essa agressão na internet,
um russo, você vai ver notícias, por exemplo, britânicas, inglesas, que dão destaque justamente para quem cometeu o caso de assédio. E diz então, homem morde mulher. É assim que essas notícias aparecem. E é assim que as notícias brasileiras sobre feminicídio ou tentativas de feminicídio devem reportar estes casos. Tirar a mulher da história e tirar a mulher como alguém que foi responsável por aquilo que aconteceu com ela. De novo, você está imputando a ela toda a responsabilidade de tudo, gente. Cadê o cara que fez tudo isso aqui? Não tem. Então o que você vai fazer agora? Você vai compartilhar essa informação com as pessoas que você conhece. Nós, leitores, também temos uma responsabilidade em ler essas notícias criticamente e refletir sobre a maneira como as notícias chegam até nós. Porque, embora você não seja um estudante de jornalismo e não vai escrever uma notícia, a maneira como as notícias aparecem pra gente vão formatando na cabeça da gente a maneira como a gente interpreta o mundo também. É inevitável. Então, ser crítico à maneira como a gente tá lendo essas notícias é fundamental. Tá bom? E aí, já disse, compartilha por aí, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E eu deixo aqui um beijo pra vocês com essa indignação, que é um absurdo uma notícia continuar sendo escrita desse jeito. Os nossos jornalistas realmente estão precisando de curso de reciclagem. Me chama que eu vou. Tchau, tchau.